Agora são 2h12. Voltamos ao vivo com Visão CNN e vamos então conversar agora com o fundador do Partido Novo, o empresário João Amoedo. Boa tarde. João Amoedo, por que o Partido Novo decidiu pela expulsão do ministro Ricardo Salles? Boa tarde. Vamos lá. Primeiro, é uma decisão do Comitê de Ética. Eu saí do partido já no início de março, então tem aí cerca de 60 dias. Então, eu não sei exatamente quais foram os argumentos que foram colocados pela CEP, né, que é o Comitê de Ética do Partidária. O que eu entendo, e pelo que eu vi agora um pouco da entrevista do ministro, é que ele não vai fazer um recurso ao Diretório Nacional. O Estatuto do Partido prevê que a decisão da CEP cabe recurso junto ao Diretório Nacional. Então, ele deveria fazer esse recurso. Eu não tenho conhecimento do teor da decisão da CEP, né? A CEP trabalha em caráter sigiloso, especialmente agora que eu não faço mais parte da direção do partido. Então, eu não sei entrar no detalhe porque isso aconteceu. Agora, eu acho muito pouco provável que o fato do ministro ter assumido, do Ricardo Salles ter assumido uma posição no Ministério, seja aquilo que levou a CEP a recomendar a expulsão, né? Me parece muito pouco provável que isso seja por aí a decisão. João Amoedo, é o Yuri Pita aqui de São Paulo. Boa tarde, obrigado por nos atender. O ministro Ricardo Salles chegou, numa das respostas, falou que considera o Partido Novo uma centro-esquerda disfarçada de liberal. Queria um comentário do senhor a respeito dessa definição, que imagino que o senhor já tenha ouvido e o que o ministro falou agora há pouco para a gente. Olha, eu não sei, eu ouvi isso aí, eu não sei de onde ele tirou isso, porque no Novo até ele comentou sobre a questão das armas, quer dizer, sobre o Estatuto do Desarmamento, lá o Novo é contra o Estatuto do Desarmamento, eu mesmo já me coloquei em relação a isso, então, no meu entender, não tem o menor sentido. Acho que o ministro falta com a verdade a fazer essa afirmação, né? Eu entendo que ele tenha ficado irritado com essa expulsão, mas eu acho que a gente tem que sempre buscar a verdade. Até eu estranhei que ele tenha buscado politizar e polemizar na postagem que ele fez, no momento em que a gente tem uma pandemia para tratar, né? Então, estranhei um pouco essa declaração. Óbvio, as pessoas são livres, devem ter liberdade para colocar o que pensam, mas, no meu entender, faltou um pouco de maturidade no cenário que a gente tem para uma pessoa que ocupa o cargo de ministro, esse tipo de comentário, né? Uma das coisas, inclusive, que a gente prega muito no Novo é que a gente não acredita em salvador da pátria. Não é o fulano ou o ciclano, são sempre as ideias, os princípios e os valores que devem valer e devem nortear a nossa atuação. Ontem, João Amoedo, Luciana falando aqui, ontem nós entrevistamos para uma outra situação o Dante Mantovani, que era uma questão da Funarte, mas ele falou uma frase que eu gostaria de repercutir aqui. Ele disse que a direita está desunida enquanto a esquerda está sempre unida. Queria que o senhor avaliasse isso, me dissesse se existe uma crise na direita do Brasil hoje. Luciana, eu não vejo essa crise, eu vejo as pessoas atuando por aquilo que elas defendem, né? Eu acho que essa ideia ainda de se juntar à esquerda ou direita, que de novo nos remete à polarização, que foi muito forte no governo petista e tem sido de novo no governo do Bolsonaro, quer dizer, o famoso nós contra eles, não é o que a gente precisa para evoluir como sociedade, né? Você vê exatamente esse caso que a gente está discutindo hoje aqui. No momento em que o Brasil está batendo os recordes de óbitos, os recordes de novos casos, o ministro traz uma coisa que não deveria ser assunto ou objeto de discussão da sociedade no momento, né? Então, eu não vejo que haja essa divisão. Acho que a gente tem que voltar a discutir ideias, voltar a discutir valores, voltar a discutir soluções para o Brasil, né? Amoedo, de fato, a expulsão foi sim, a gente teve acesso aqui à questão que fala justamente que foi pelo fato dele ter assumido o Ministério do Meio Ambiente sem o conhecimento do Novo. O senhor disse que acha pouco provável isso. Afinal, foi ou não foi por causa disso? Olha, eu não tenho acesso ao documento. O que eu estou dizendo é que eu acho que seja pouco provável que tenha sido esse o único argumento, que foi o que foi colocado por ele, né? Porque, inclusive, existe uma regra no Novo que as pessoas, ao assumirem, podem se afastar temporariamente do partido, isso não cabe expulsão. Então, certamente, deve ter tido outros argumentos, não acredito que tenha sido só esse. Então,
Mas volto a dizer, eu não tive acesso ao documento e o ministro, como eu disse anteriormente, como filiado do partido, ele tem a prerrogativa de fazer um recurso ao Diretório Nacional, né? E ele pode fazer esse recurso colocando os argumentos dele e pedindo que seja revista a decisão, né? E aí ele fez isso. Ele parece estar motivo que ele fizesse, né? João Amoedo, em seu tweet há pouco tempo, o senhor diz que não quer polemizar, mas escreve que deseja que Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, escolha uma próxima legenda baseada em ideias, princípios e valores. Inclusive, a gente está acompanhando esse tweet neste momento. O senhor postou há pouco tempo. Eu gostaria de saber o que o senhor quis dizer com isso, ideias aí baseadas, né, em princípios e valores. Não, isso foi só uma referência, porque ele termina a postagem dele dizendo que entre Bolsonaro e o João Amoedo fica com Bolsonaro. Eu achei estranho, porque não existe essa polarização hoje, é o Bolsonaro o presidente da República, e de novo a gente cai na armadilha de cultuar alguém, de buscar um salvador da pátria e não discutir princípios e valores. Foi assim na era petista, quando o Lula era o salvador, está sendo novamente assim com o Bolsonaro, e com isso a gente fica refém e impedido aqueles seguidores mais fiéis de discutir críticas e trazer sugestões ao processo, né? E acho que no governo Bolsonaro, infelizmente, a gente tem uma ala de ministros mais ideológicos, tem uma área técnica que vai muito bem, uma área mais ideológica. E eu acho que, como nação, se a gente realmente ficar nessa armadilha de ter salvadores da pátria, que é o que coloca o ministro Ricardo Salles no final do seu tweet, a gente fica nessa armadilha e não evolui. Então, a minha sugestão no tweet é justamente isso. No Novo, a gente sempre foi a favor das ideias, dos valores, de fazer uma reunião em torno desses princípios. Isso que deve nortear para nós termos uma organização que, no longo prazo, fará as mudanças. E não ficarmos reféns da vontade de alguém que tem a sua própria agenda, que tem os seus próprios interesses, que tem a sua própria dinâmica, né? E eu acho que, infelizmente, isso que ocorreu na gestão petista está ocorrendo de novo agora na gestão do presidente Jair Bolsonaro, né? Acho que os fatos têm mostrado isso, toda a minimização em relação à crise do coronavírus, a busca de aparelhamento do Estado, a negociação com o Centrão, quer dizer, tudo isso leva de novo àquele objetivo final que é a reeleição. E o Estado brasileiro, tanto do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista da economia e consequentemente, do lado social, vai ficando em segundo plano, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho como cidadão. Amoedo, o senhor falou sobre ideias e valores. Como é que o senhor faz a avaliação da condução do ministro Ricardo Salles, das atitudes tomadas por ele, a condução das crises pela qual a pasta dele passou nos últimos meses, e se o Partido Novo demorou para tomar essa decisão, aí, tendo em vista todo o histórico do ministro? Olha, essa decisão é bom a gente lembrar que não foi iniciada pelo partido, foi iniciada por filiados, né? Os filiados é que entram no Comitê de Ética do partido quando vislumbraram que havia uma dissociação entre as ideias, os princípios e a postura do ministro com aquelas defendidas pelo partido, né? Eu acho que a avaliação do ministro cabe mais ao presidente da República avaliar, né? Eu não tenho todos os dados, o que eu conheço em relação ao ministro é aquilo que estava na imprensa, né? E a gente viu durante esse tempo muita polarização, muitos questionamentos, quer dizer, vimos aí fundos estrangeiros saindo do Brasil, deixando de financiar algumas atividades, então, no mínimo, tem que ser questionado o que vinha sendo feito. Agora, quanto à gestão da equipe, como estava sendo feito, o detalhamento é muito difícil, porque só quem está no dia a dia que tem condição de fazer uma avaliação fidedigna da gestão, né? Mas, de fato, houve muitos questionamentos, eu acho que isso suscita, pelo menos, algumas dúvidas em relação à gestão que vinha sendo feita, especialmente a forma. O senhor está falando de valores e também de conciliação e nessa polarização. Vocês acham que vocês falharam enquanto partido, já que vocês tinham uma nova proposta e a gente está vivendo cada vez mais num Brasil polarizado, pouca coisa mudou, a gente pode dizer? Olha, eu acho que não, porque, na verdade, o que a gente fez? Se a gente parar para pensar, o Novo é um partido que tem aí um pouco mais teve seu registro em 2015, né? Então estamos falando de um partido que ainda não completou 5 anos de existência. Nesse período, conseguiu eleger um governador, 8 deputados federais, 12 deputados estaduais, tem dado exemplo de economia, de corte de princípios, de gasto de gabinete,
de mordomias, né, na área pública. Agora, isso é um processo, né? Eu acho que, pelo contrário, o Novo tem sido muito eficiente, porque sem tempo de televisão, sem nada, as suas ideias têm sido muito bem aceitas, né? O que a gente depende é trazer mais gente para o partido, ter mais gente disposta a vir para a gente justamente renovar as lideranças. Mas acho que o Novo tem mostrado exatamente um caminho diferente, né? Que não é a busca única e exclusivamente de salvadores, de mitos, de um discurso populista que entrega muito pouco, né? Então, eu acho que a coerência, a não utilização de dinheiro público, o exemplo que o Novo está dando, mostra que dá para se fazer uma política diferente, né? Então, acho que, dado esse pouco tempo, tem sido uma história de sucesso. João Amoedo, Yuri Pita aqui novamente. O senhor falou dessa questão de não acreditar em pessoas e sim em ideias, defender princípios e valores. Eu queria puxar essa discussão para a política econômica que está sendo colocada pelo governo federal atual, que tem tido adesão, tem tido apoio do Partido Novo, dos seus parlamentares, nas votações mais importantes de temas propostos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Minha pergunta, a gente sempre fala nessa questão, o ministro Paulo Guedes, volta e meia, fica balançado no cargo e fica essa preocupação de qual vai ser a reação caso o superministro da Economia, Paulo Guedes, saia do cargo. Minha pergunta, se Paulo Guedes sair do cargo, na sua avaliação, como empresário e como uma pessoa que tem participação política, isso pode causar algum tipo de abalo? Ou se o sucessor de Paulo Guedes for alguém comprometido com a mesma agenda, o mercado e a política não vão reagir como se fosse um terremoto à saída do ministro da Economia? Yuri, voltando só antes um pouco, assim, as pessoas são importantes, a sua liderança é fundamental, mas nós temos que ter como prioridade os princípios e valores. Então, dito isso, só para esclarecer, eu acho que a saída do ministro, se for feita e realizada com a entrada de outra pessoa que tem a mesma linha da preocupação com a responsabilidade fiscal, que é muito importante, com a liberdade econômica, com a abertura da economia, com as reformas, não deveria trazer grande ônus para a sucessão no processo. Eu acho pouco provável que, se o ministro sair, a gente tenha um desenho como esse, né? Então, isso me preocupa, eu tenho medo, como a gente viu recentemente, o governo mostrando aquele plano pró-Brasil, que é na direção exatamente oposta, que é uma linha mais desenvolvimentista, usar recurso público, colocar o Estado brasileiro como empresário, coisas que no passado nunca deram certo e que certamente não darão de novo, né? Então, se nessa hipótese colocada por você, da gente ter um sucessor que siga as mesmas linhas, eu acho que ele não teria tanto problema, mas me parece pouco provável que, se houver uma mudança do ministro, a linha venha a ser essa. Me parece que aí sim se estará buscando um atalho, como está sendo feito no próprio acordo agora com o Congresso, na busca do apoio do Centrão, na negociação de cargos. Eu tenho receio que o governo Bolsonaro, preocupado com a reeleição e a economia, com toda a crise do coronavírus, não dando tempo para reagir em função das medidas estruturais que precisam ser feitas, busque-se um atalho onde o custo será pago muito mais logo à frente, com um custo bastante elevado, né? Então, essa é a avaliação que eu tenho. Amoedo, o partido demorou a tomar essa decisão aí de retirada do ministro Ricardo Salles? O ministro já havia sido suspenso desde que ele assumiu o cargo no governo e outros filiados ao partido vinham se manifestando contra a permanência dele? O partido, como instituição, tem que ter muito cuidado com as suas ações, né? Justamente para não incorrer o risco que, na minha avaliação, equivocadamente, o ministro comenta, né? De ser centralizador, ter um pequeno grupo de pessoas que decide, quando isso não é verdade, né? Eu mesmo fui acusado já pelo ministro de centralizar as decisões do partido, nem mais faço parte da instituição, em alguns casos tenho até posicionamentos um pouco diferentes do partido, né? Então, justamente por essa preocupação, todos os processos no Novo têm que seguir um trâmite que é estabelecido pelo Estatuto. Então, o Comitê de Ética Partidária tem todo um trâmite de análise, de averiguação, de espaço para contraposição por aquele que está sendo denunciado. Então, o processo acaba sendo lento, justamente para a gente ter um formalismo e não cometer nenhuma injustiça, né? Acho que a gente sempre tem dito isso, que o fundamental do partido como um Novo, que não tem os políticos de expressão e não procura ter políticos tradicionais, é ter a imagem do partido, a sua coerência como principal ativo, né? E para isso, essas decisões, essas medidas são fundamentais. A gente conversou agora com o fundador do Partido Novo, o empresário João Amoedo. João, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos aqui no Visão CNN. Muito obrigado, eu que agradeço.